Olá, viajante dos sonhos. Eu sou o contador de histórias e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte, de onde você nos ouve agora? Que horas são aí? Respire fundo, acomode-se e relaxe. Meu primeiro emprego foi como zelador noturno em um prédio de escritórios no bairro da Liberdade, em São Paulo. O edifício era antigo, com arquitetura brutalista dos anos 60, janelas espelhadas e uma portaria que mais parecia o lobby de um hotel abandonado. Seu nome, gravado em latão na entrada, era simplesmente Torre Alcântara. O prédio tinha 27 andares e um subsolo. Pelo menos era o que diziam os registros. Mas, na prática, o elevador mostrava 2 botões a mais. Um deles, marcado como T, que levava ao térreo normalmente. O outro, porém, era esquisito. Não tinha marcação. Apenas um retângulo metálico polido ao lado dos números. Quando perguntei à supervisora, ela me disse: nunca pressione o botão sem marca. Ele não está ligado a nada. Sistema antigo. Ignore. E então ela completou, como se fosse piada. A não ser que esteja muito, muito atrasado. Riu, mas sem os olhos. Aceitei o turno. Turno da noite. 23 às 7 horas. Os escritórios do prédio estavam quase todos desocupados. Diziam que a pandemia havia deixado só 2 ou 3 empresas funcionando. Isso tornava o prédio silencioso, frio e estranho. Mas tudo correu bem, até a 7ª madrugada, o primeiro sinal. Às 03h47, o alarme sonoro tocou. Mas não era um alarme comum. Não veio do painel central da portaria, e sim diretamente de um dos elevadores. Um som diferente, quase como um sino arranhado. Quando olhei a câmera do elevador número 2, notei que ele se movia, sozinho, descendo, mesmo que ninguém tivesse chamado. Mas não descia para o subsolo, que estava trancado. Descia para o botão sem marca. Quando ele parou, a câmera apagou. Nenhum sinal, nenhum retorno. Descia até a porta. Tudo calmo, nenhum sinal de atividade. O painel do elevador estava normal, exceto por um pequeno detalhe. O botão sem número agora brilhava em azul claro. Toquei nele com a luva, frio como gelo. Então ouvi, baixo, vindo do poço do elevador, uma espécie de voz metálica, arrastada, dizendo: ainda está aqui? Voltei correndo para a portaria. Aquela noite não dormi. O térreo invisível. Na noite seguinte, por curiosidade e estupidez, revisei a planta baixa do edifício que ficava em um dos armários da portaria. Ela era datilografada com carimbo da prefeitura de 1963. Ali estava o subsolo, os 27 andares, o terraço. Mas havia algo estranho entre o térreo e o subsolo. Um espaço de 3 metros, sem número, sem divisão, sem nome. Apenas um retângulo, cinza com uma observação. Nível de transição técnica não utilizar. Voltei ao elevador número 2 e pressionei o botão sem número. Ele recusou a ação. Ficou inerte. Mas quando fui embora, por acaso, notei no reflexo do vidro algo impossível. Meu reflexo estava dentro do elevador, me observando, mesmo que eu estivesse fora. A entrada. Na madrugada do 14º dia, o botão sem nome acendeu sozinho. Fiquei paralisado. O elevador abriu suas portas, vazio. Contra todo bom senso, entrei. O botão já estava acionado. O elevador desceu apenas um nível, mas um nível que não existia na numeração. Quando as portas se abriram, o ambiente que vi não era um corredor. Era um saguão espelhado, com paredes curvas, onde tudo refletia demais. Como estar dentro de uma bolha metálica que expandia e encolhia lentamente, como se respirasse. No centro, havia uma mesa de vidro com 3 cadeiras, uma delas ocupada. O ocupante vestia terno cinza claro, sem rosto visível. Apenas um borrão em constante movimento, como uma TV fora de sintonia. Falava com uma voz que parecia vir de trás do ouvido, mesmo sem emitir som real. Você chegou cedo, mas cedo para quê ainda não sabe.
Eu tentei sair, mas as portas haviam desaparecido. Ele continuou. Os prédios modernos escondem seus rituais antigos. Este foi erguido sobre uma fundação diferente. Cada andar carrega uma camada de um tempo morto. Aqui, onde está agora, repousa o térreo invisível, onde coisas que não pertencem ao topo ou ao fundo aguardam por função. A mesa girou sozinha. Na superfície apareceu uma pilha de papéis, registros de entrada, nomes, datas e fotografias desfocadas de pessoas sentadas ali como eu. Uma delas era do meu avô. Não tive tempo de perguntar. O ser interno sussurrou. Você escolhe, sobe sem lembrar ou permanece com tudo. Mas se permanecer, nunca mais existirá fora do térreo. A saída, ou não. Fechei os olhos, quis acordar. Pensei na portaria, na luz, fria no barulho dos carros lá fora. Quando abri os olhos de novo, estava de volta ao elevador. Botões normais, mas não sabia mais se havia escolhido ou sido descartado. Desde então, toda madrugada, às 03h47, o botão sem nome pisca para mim. Eu ignoro. Mas as câmeras mostram que às vezes eu entro no elevador, mesmo estando sentado na portaria. Agora, descobri que desde 1964, o prédio teve 12 zeladores noturnos. 9 sumiram, 2 foram internados. Um nunca mais falou. Só eu continuo. Mas algo mudou. O botão sem nome agora aparece em todos os elevadores e os reflexos começaram a falar comigo. Eles perguntam: já escolheu seu térreo? E ontem recebi um envelope. Dentro, um crachá antigo do prédio, com meu nome, mas datado de 1971. Abaixo, uma frase escrita à máquina. Zelador permanente do nível de transição. Autorizado a permanecer entre os andares que o tempo esqueceu. Se algum dia você estiver no elevador e notar um botão que não deveria estar ali, que não tem número nem nome, não pressione. E se pressionar, nunca sente a mesa. Porque o que existe entre o térreo e o subsolo não é só estrutura. É o lugar para onde vão as decisões que nunca tomamos, os turnos que nunca encerramos e as versões de nós que jamais deveriam ter existido. História 2. A máquina de esquecer. No final de 2019, quando minha irmã desapareceu, eu não conseguia aceitar que ela simplesmente havia ido embora. Nada fazia sentido. Ela saiu para o trabalho numa quarta-feira e nunca mais voltou. Câmeras de segurança mostravam ela entrando no metrô, mas nunca saindo. Testemunhas, nenhuma sequer lembrava de tê-la visto naquele dia. Comecei a investigar por conta própria. Amigos, colegas, vigilantes da estação. Foi então que um senhor da manutenção, já aposentado, me deu a primeira pista. Tem coisas naquele terminal que não estão no mapa. E tem lugares que não levam a lugar nenhum. Perguntei o que ele queria dizer. Ele hesitou. Tem uma porta sem número. Uma que só aparece quando você esquece o que está procurando. Achei que fosse devaneio de um velho perturbado. Mas algo naquela frase me assombrou. Então fui até lá. Estação Marajoara. Linha desativada. Os trens que passavam ali eram de manutenção ou nem isso. Desci à noite, pulei as catracas e explorei os túneis abandonados. Foi no terceiro dia que vi. Uma porta metálica encostada entre 2 pilares, onde antes não havia nada. E nela, um símbolo estranho. Uma espiral dentro de um triângulo. Sem saber por quê, abri o corredor. Do outro lado havia um corredor branco e silencioso, muito branco, iluminado por alguma fonte que não fazia sombra. O som era abafado, como se o ar estivesse cheio de algodão. Caminhei e percebi que não estava sozinho. Havia outras pessoas caminhando, mas elas me ignoravam completamente. Pareciam perdidas em si mesmas. Algumas murmuravam nomes, outras apenas choravam em silêncio. Todas com olhares vazios, como se tivessem deixado algo muito importante para trás, mas sem conseguir lembrar o quê. Ao final do corredor, uma sala, e dentro dela,
Uma máquina. A máquina. Ela era grande, do tamanho de uma van, feita de metal escuro e cheia de cilindros que giravam em direções opostas. No centro, uma cabine com uma cadeira reclinável. Havia telas, alavancas e um contador digital que mostrava datas passadas. Parecia algum tipo de cronômetro inverso. Uma mulher vestida, com jaleco branco e um crachá sem nome, me recebeu. Olhos opacos, voz sem emoção. Deseja esquecer ou lembrar? Perguntou. Disse que queria encontrar minha irmã. Ela não reagiu. Tudo que você perdeu pode ser lembrado, mas tudo que lembrar será trocado por algo que você já conhece. Está preparado? Perguntei do que se tratava. A máquina de esquecer opera no limiar da memória e da presença. Serve para extrair aquilo que foi perdido da realidade, mantendo-o apenas como resíduo dentro de você. Aquilo não fazia sentido, mas antes que pudesse recuar, ela já havia me sentado na cadeira. O procedimento. A máquina vibrou suavemente. Um zumbido metálico preencheu a sala. Senti meus pensamentos embaralharem, como se fios fossem desconectados e reconectados em novas combinações. Imagens surgiram na minha mente. Eu e minha irmã pequenos, brincando num jardim que nunca existiu. Eu no metrô, segurando a mão de alguém. Uma mulher cujo rosto mudava a cada segundo. O quarto da minha infância com uma porta que dava direto para essa sala branca. Quando voltei a mim, estava sozinho, a máquina desligada, a mulher sumira e no bolso havia uma chave com uma etiqueta. Apto 905, Torre Aranha. O nome me parecia vagamente familiar, mas não sabia por quê. A torre. Descobri que a Torre Aranha era um prédio abandonado na zona leste da cidade. Ninguém sabia dizer por que fora desativado. Diziam que os moradores começaram a esquecer seus próprios apartamentos, até que o prédio todo foi esvaziado. Encontrei o número 905. A chave funcionou. Lá dentro, o apartamento estava completamente mobiliado. No centro da sala, uma foto emoldurada. Eu e minha irmã, adultos, sorrindo. Como se tivéssemos vivido uma vida juntos que eu não lembrava. Havia roupas dela no armário, cartas, um celular carregando na tomada. Mas não era real, eu sabia. Até que o celular tocou. Era ela. Você fez a troca, não fez? A voz era dela. E ao mesmo tempo não era. Não venha atrás de mim. Cada memória recuperada tira outra de alguém, e o mundo está começando a esquecer coisas importantes. Os efeitos. Desde aquela noite, comecei a perder memórias. Primeiro, pequenas. Onde estacionei o carro, o nome do meu professor da faculdade. Depois, maiores. Rostos de amigos, datas de aniversário, minha própria assinatura. Enquanto isso, lembranças que nunca existiram tomavam seus lugares. Viagens que nunca fiz. Conversas com pessoas que jamais conheci. Uma infância vivida em outro país, mesmo que eu nunca tenha saído do Brasil. Fui até neurologistas, psiquiatras, terapeutas. Nada ajudava. Todos diziam que era estresse pós-traumático. Mas como explicar o fato de que minha própria mãe agora dizia que eu era filho único? O retorno. Voltei à estação Marajoara. A porta ainda estava lá. Entrei. Mas agora, o corredor branco estava vazio. Totalmente. A máquina estava desmontada, suas peças espalhadas, os cilindros, abertos como um corpo pós-autópsia. No chão, uma única anotação rabiscada com sangue. Ela trocou demais. Agora é parte da máquina. O nome da minha irmã estava apagado da minha mente. Mas eu sabia que ela ainda existia em algum lugar entre os fios daquilo tudo. Talvez ela tivesse se tornado um componente, ou uma guardiã. Talvez eu também estivesse me tornando parte do sistema. Agora, a máquina de esquecer não existe mais. Pelo menos não neste plano. Mas pessoas continuam desaparecendo. E às vezes, nas madrugadas, recebo mensagens no celular, sem número, apenas com imagens. Uma criança no metrô, uma mala esquecida, uma porta branca sem maçaneta,
a cadeira da máquina e uma frase repetida. Toda memória tem custo, todo esquecimento deixa rastro. Se um dia você esquecer algo que ninguém mais lembra, se um nome te escapa de forma violenta, se encontrar uma porta onde não deveria haver nenhuma, não abra, porque esquecer pode ser um alívio. Mas lembrar o que foi escondido custa mais do que você imagina, e a máquina de esquecer ainda opera. Mesmo desmontada, ela já está em você. História 3. A casa que se movia à noite. Quando meu pai morreu, herdei a casa onde ele havia morado sozinho durante quase 20 anos. Era uma construção antiga, numa rua sem saída, em um bairro afastado, daqueles em que ninguém sabe se pertence mesmo à cidade. A casa era simples, térrea, cercada por árvores retorcidas, o tipo de imóvel que parece encolher à noite. Os vizinhos foram receptivos, mas todos repetiam a mesma frase, com variações desconfortáveis. Seu pai era gente boa, mas depois que aquela casa começou a se mexer, ele ficou estranho. Se mexer? Perguntei. Eles desviavam o olhar. Um disse: nada sai do lugar, sabe? Mas parece que quando a gente volta, não está no mesmo lugar de antes. Pensei que fosse uma metáfora para a demência, mas logo percebi que era literal. A primeira noite. Entrei na casa numa tarde nublada, tudo empoeirado, cheiro de madeira úmida e desuso. As paredes estavam intactas, móveis no lugar, mas havia um detalhe bizarro. Nenhum espelho, nem no banheiro. No quarto principal, encontrei uma velha escrivaninha com várias folhas amareladas. Anotações do meu pai, todas escritas com caneta azul em letras apressadas. Se acordar e estiver do outro lado da rua, não entre de novo. O quarto sempre muda de lugar depois das 03h17. A cozinha não deve ficar à esquerda. Se estiver, volte a dormir. Jamais desça as escadas se não se lembra de tê-las subido. Fiquei inquieto. A casa não tinha escadas. Naquela noite, fui dormir por volta da meia-noite. Acordei às 03h27, sentado, como se algo tivesse me puxado para a consciência. O quarto parecia igual, até eu abrir a porta e perceber que a cozinha agora estava à esquerda. Congelei. A frase do meu pai piscava na cabeça. Se estiver, volte a dormir. Voltei para a cama, mas dormir foi impossível. Os ajustes. Nos dias seguintes, decidi mapear a casa. Fiz um desenho da planta: sala, cozinha à direita, banheiro no centro, 2 quartos à esquerda. Marquei com fita adesiva cada canto, mas toda a madrugada, sempre por volta das 03h, algo mudava. Às vezes era sutil. Uma janela que antes ficava a norte, agora dava para o leste. Outras vezes era absurdo. O banheiro aparecia onde antes havia uma parede. A luz solar entrava de ângulos diferentes. Um dia, ao olhar pela janela da sala, não vi a rua. Vi um campo de trigo com um espantalho ao longe, mas o mais estranho era o relógio de parede. Ele sempre travava às 03h17. Depois disso, todos os objetos voltavam à posição original, como se a casa apenas esticasse as pernas e voltasse a dormir. Pensei em instalar câmeras, mas toda vez que tentava, os dispositivos paravam de funcionar ou sumiam na manhã seguinte, como se a casa não quisesse ser observada. O quarto que não existia. Na sexta noite, sonhei com uma porta que nunca tinha visto. Ela era estreita, pintada de preto fosco, com uma maçaneta de bronze. Sonhei que estava atrás da estante da sala. Acordei suando. Levantei, arrastei a estante. A porta estava lá. Contra todo bom senso, abri. Lá dentro, um corredor escuro, estreito, com piso de pedra e cheiro de terra úmida. Segui por ele com uma lanterna. Depois de uns 20 metros, entrei num quarto que parecia suspenso fora do espaço. As janelas mostravam paisagens que se alternavam. Floresta, cidade em ruínas, um céu com 2 luas. No centro do cômodo, uma cama de hospital. Sobre ela, alguém deitado, ligado a tubos, respirando com dificuldade. Me aproximei.
Era eu, mas mais velho, muito mais velho. Quando toquei sua mão, ele sussurrou: "Não continue acordando. A casa precisa dormir. Se ela perceber que você está consciente, ela vai tentar te manter acordado. Para sempre. A fuga." Corri para fora. O corredor parecia mais longo. A porta de saída estava se movendo. Senti a casa vibrar, como se me reconhecesse como um intruso. Finalmente escapei para a sala. Fechei a porta. A estante estava de volta, mesmo sem eu a mover. A partir daquela noite, o ciclo mudou. Agora, os cômodos se alteravam ainda durante o dia. Começaram a surgir espelhos em locais aleatórios, todos mostrando reflexos que não eram meus. Decidi sair, abandonar tudo. Mas toda vez que tentava sair, algo me impedia. O portão estava trancado, mesmo sem tranca. As janelas se fechavam sozinhas. Meu celular mostrava que eu ainda estava dentro da casa, mesmo que tentasse usar o GPS para ir embora. Na última tentativa, corri para a rua, entrei no carro e dirigi. Mas após alguns minutos percebi. A rua dava voltas e voltas e me trazia de volta à mesma calçada. A carta. No 14º dia, achei uma carta no chão da cozinha, escrito à mão. Letra do meu pai. A casa não se move. Você é quem está se desfazendo. Cada noite desperto. Acelera o processo. Não fique mais de 17 dias, ou será parte do alicerce. A carta terminou com uma instrução. Para sair, durma dentro do armário. Leve só o que você lembra. Esqueça o resto. Na noite seguinte, me tranquei no armário do quarto. Comigo, apenas uma foto antiga da minha irmã, um chaveiro do meu primeiro carro e um isqueiro. Fechei os olhos. O despertar. Acordei em outro lugar. Hospital. Me disseram que fui encontrado desmaiado no meio de um terreno baldio. A casa havia sido demolida em 1994. Mostraram fotos. O endereço estava vazio há quase 30 anos. Mas no meu bolso estavam as 3 coisas que levei. E no meu pulso, uma pulseira hospitalar com data de 03/17 da madrugada. Agora, nunca mais voltei àquele bairro. Mas às vezes sonho com a casa. Só que agora ela está maior, com escadas, com elevador, com outros andares, como se crescesse por dentro. E em todo sonho vejo a porta preta com a maçaneta de bronze. E do outro lado, uma voz que sussurra, ainda acordado, inquilino. Se um dia você se mudar para uma casa antiga e perceber que a posição dos cômodos muda sem explicação, se você acordar toda noite no mesmo horário, sem motivo, e se alguém te disser para voltar a dormir como um aviso, obedeça. Porque há casas que não foram feitas para morar, foram feitas para guardar. E agora eu temo ser uma lembrança guardada em uma delas. História 4. Os passos no andar de cima. Meu nome é Davi. Tenho 38 anos e trabalho com restauração de imóveis antigos. O caso mais estranho da minha carreira aconteceu em uma casa no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena chamada Barro Alto. Um cliente misterioso havia comprado uma antiga mansão colonial abandonada e me contratou para avaliá-la e organizar os primeiros reparos estruturais. O pagamento seria à vista e sem burocracias. Aceitei. A casa era imensa. 2 andares, telhado de cerâmica, janelas de madeira azul celeste. Tudo muito antigo, provavelmente do século XIX. Mas havia algo estranho em sua estrutura. Embora o lado de fora mostrasse claramente um segundo andar com sacadas e janelas, por dentro não havia escadas. Nenhum acesso visível ao andar de cima. Talvez tenham removido com o tempo, pensei. Durante o primeiro dia, explorei todos os cômodos do térreo. 7 salas, 2 cozinhas, 3 banheiros, um corredor comprido e um porão fechado com uma porta de ferro. Tudo muito silencioso. Pássaros mortos nos cantos, umidade nas paredes e a sensação constante de que a casa me ouvia andar. No fim da tarde, enquanto finalizava as anotações, vi algo impossível. Uma luz se acendeu numa das janelas do andar de cima. Mas como? O som
Na segunda noite, instalei equipamentos de áudio para registrar sons ambientes. Queria entender se havia infiltrações, barulhos de tubulação, esse tipo de coisa. Mas às 2h17 da madrugada, fui acordado por um ruído inconfundível. Passos. Passos firmes, lentos no andar de cima. Puxei o mapa da casa. Não havia escadas, nenhuma estrutura de acesso. Mesmo assim, os passos continuavam, andando de um lado para o outro, parando sobre mim, como se a pessoa soubesse exatamente onde eu estava. Liguei o microfone de captação. Quando o som foi processado, pude ouvir mais do que os passos. Havia algo respirando entre eles. Um arrastar de pés, quase como se deslizasse, e uma frase repetida a cada 4 passos. Não olhe para cima, não olhe para cima. Apaguei as luzes, esperei o amanhecer, o cliente. Na manhã seguinte, liguei para o contratante e contei o que havia ouvido. Ele respondeu com voz baixa, arrastada. Você ouviu? Mais cedo do que imaginei. Perguntei se ele já sabia de algo. Ele hesitou. A casa foi construída em cima de outra. A estrutura superior é um andar que só aparece para quem permanece tempo suficiente. E mesmo assim, só se for notado. Quando ele percebe que está sendo ouvido, começa a se manifestar. Insisti em mais informações. Ele apenas disse, não tente subir, mesmo que encontre o caminho. E desligou. O acesso. No quarto dia, encontrei uma rachadura atrás de um guarda-roupa embutido. Ao quebrar o gesso, descobri degraus de pedra estreitos em espiral subindo para o escuro. Não contei a ninguém. À meia-noite, levei uma lanterna e subi. O andar de cima era completamente diferente do térreo. O teto era muito mais alto. Havia espelhos em todas as paredes. Nenhum móvel, apenas uma porta no fundo entreaberta. E o chão era forrado de marcas de pés sujos, como se dezenas de pessoas tivessem caminhado ali, de costas. Quando tentei sair, percebi que a escada havia desaparecido. As paredes agora estavam mais próximas, e a única coisa iluminada era a porta aberta. Entrei o quarto. Dentro da sala, havia um espelho oval, enorme, encostado à parede. Mas o reflexo não mostrava a mim. Mostrava a escada do térreo, que não existia. Aos poucos, uma figura apareceu no reflexo. Era um homem alto, magro, com o rosto coberto por uma malha escura. Ele subia os degraus, olhando para cima. Mas eu o via apenas no espelho. Tentei olhar para trás. Nada. O reflexo mostrava ele se aproximando, cada vez mais. No vidro, uma rachadura começou a se formar. A figura colocou a mão no espelho, que afundou como água. Então, ouvi atrás de mim. Eu não existia até você me notar. Virei. O quarto estava vazio, mas o espelho refletia o que eu não devia ver. O encontro. Acordei no térreo, deitado, suado. A escada não estava mais ali. No meu braço, uma marca de mão, como se alguém me tivesse puxado com força. Nos dias seguintes, as luzes do andar de cima se acendiam sozinhas. Os passos voltaram, mas agora seguiam o ritmo dos meus próprios. Quando andava pela sala, ouvia o mesmo número de passos sobre mim, imitando o som, o eco, a repetição, tudo sincronizado, como um reflexo. O contratante me ligou uma última vez, disse, já é tarde, a casa encontrou você. Agora ela sabe que foi vista, e ela odeia ser percebida. Desligou. Nunca mais respondeu. A fuga. Na última noite, resolvi destruir o espelho. Subi por onde a escada havia estado. Não encontrei nada, mas segui pelos sons. Entrei numa sala que não existia antes. Ali, no centro, o espelho oval. E atrás do vidro, várias versões de mim. Dormindo, acordando, correndo, morrendo, presas. Peguei um pedaço de ferro e bati com força. Mas o espelho não quebrou. Ele absorveu o impacto e refletiu algo impossível. Eu quebrando. Corri. As luzes estouraram. As janelas se fecharam. O teto rangeu. Ouvi milhares de passos.
como uma multidão acima, correndo ao mesmo tempo. Atravessei a porta da frente que se abriu sozinha e me vi do lado de fora. Mas a casa já tinha um novo andar, mais alto, com sacadas que não existiam antes, e alguém ou algo me observava de uma delas, com o rosto coberto por malha escura. Agora, nunca mais voltei. A casa continua lá. Mas agora, quando os carros passam, as pessoas olham para cima e veem o segundo andar, e às vezes um terceiro. E quando tentam contar os andares, eles não batem com a altura real da construção. Barro Alto já teve 2 desaparecimentos desde então. Ambos trabalhadores que passaram mais de 3 noites na casa. Dizem que ainda se ouvem passos no andar de cima, mas não há escadas. Se você for chamado para restaurar uma casa antiga, e se ela parecer maior por dentro, se ouvir passos quando estiver sozinho, não olhe para cima, porque certas estruturas não querem ser habitadas, elas só querem te perceber e depois se multiplicar a partir de você. História 5. O farol sem costa. No mapa ele não existe, nem no Google Earth, nem em cartas navais. Mas ele está lá. Descobri por acaso, durante um voo noturno para Natal. Estava olhando pela janela do avião, tentando ignorar o choro de uma criança no banco de trás, quando vi uma luz rotativa no meio do oceano. Era nítida, forte, vermelha, como um farol, mas não havia nenhuma ilha ali. Perguntei a um comissário. Ele apenas disse: "É melhor não ver essas coisas. Costuma dar azar." Foi o começo do fim da minha tranquilidade. A obsessão. Ao voltar para casa, comecei a buscar informações. Naveguei por fóruns náuticos, mapas militares, arquivos de expedições. Nada. Até que encontrei um relato em um fórum russo. Um marinheiro dizia que, ao seguir a rota comercial pelo Atlântico Sul, encontrou uma luz semelhante a cerca de 260 quilômetros da costa do Brasil, onde o mar era profundo demais para qualquer estrutura. Ele a chamou de o farol sem costa, um erro geográfico. Mais 5 relatos semelhantes, todos diferentes em detalhes, mas idênticos em uma coisa. A luz aparecia apenas à noite, em noites sem lua, e somente a quem não estava procurando. Foi então que decidi alugar um barco. A viagem. Convenci um velho pescador, seu Otávio, a me levar. Paguei bem. Disse que queria estudar bioluminescência. Ele riu, mas topou. Navegamos por 2 dias. No segundo entardecer, o mar ficou completamente liso, sem vento. Silêncio absoluto, como se até os motores estivessem pedindo licença para continuar funcionando. Às 23h14, a luz apareceu. Girava devagar, projetando um feixe que atravessava a névoa marinha. Não fazia barulho. Era mais hipnótica do que forte. Aproximamo-nos devagar. O GPS ficou maluco. A bússola girava sem parar. Celulares mortos. Foi quando vimos uma torre de metal oxidado com pelo menos 30 metros de altura, fincada diretamente no oceano, sem base visível. Ela não balançava com as ondas. Estava fixa, como se ignorasse as leis da física. E no topo, girando, o farol, a subida. Contra todos os conselhos do pescador, peguei uma lanterna e entrei por uma escada embutida na base da torre. Ela subia em espiral, interna, com degraus de ferro cobertos de algas. A cada passo, sentia como se o ar ficasse mais denso. Não pelo cansaço, mas por pressão atmosférica invertida, como se estivesse subindo para dentro da água, não saindo dela. No segundo nível, um corredor com portas numeradas. Entrei em uma delas. Era um cômodo redondo, com uma única cadeira voltada para uma janela de vidro. A janela dava para o mar, mas do outro lado do vidro não havia mar. Havia terra, um deserto, uma cidade fantasma, uma versão de mim mesmo andando pelas ruas, com o mesmo casaco, mesma mochila. De repente, a versão no vidro virou-se, me olhou e sussurrou algo sem som. Você não devia ter subido. Corri. O topo. Cheguei ao topo exausto.
A lâmpada girava sozinha. No centro, uma cúpula de vidro e dentro dela uma criatura. Era humanoide, mas seus olhos estavam onde deveriam estar as orelhas e sua boca na testa. Ela estava presa por fios metálicos que entravam em sua carne. Era ela quem mantinha a luz girando com os olhos. Eles emitiam a luz. Quando me aproximei, seus olhos focaram em mim. E nesse instante, o tempo pareceu parar. Vi cenas da minha infância, de coisas que eu nunca vivi. Vi minha morte. Vi o pescador no barco abaixo, acendendo um cigarro que se transformava em uma vela, que se transformava em um dente. E ouvi: agora que me viu, não pode mais voltar sem algo para deixar. A criatura estendeu uma mão para fora do vidro e apontou para a escada. No último degrau havia meu próprio rosto esculpido em coral negro. A escolha. Voltei cambaleando para o barco. Seu Otávio estava com os olhos vidrados, sem piscar. Você subiu mesmo, não foi? Assenti. Ele respondeu com tristeza. Então vai esquecer. Mas o farol vai lembrar. O retorno. Chegamos à costa 2 dias depois. Mas havia algo errado. As pessoas me chamavam por outro nome. Meus documentos estavam trocados. Minha assinatura era outra. Até meu reflexo parecia um pouco diferente. Tentei ligar para minha irmã. A voz do outro lado era dela, mas não me reconheceu. No meu celular havia apenas uma foto, de um farol. E no topo, meu próprio rosto, observando o mar. Agora, nunca mais consegui dormir sem sonhar com a luz girando. Às vezes, em espelhos, vejo ela refletida atrás de mim, mesmo que esteja em casa. E sempre, às 23h14, a energia da minha casa pisca, como se algo estivesse tentando se comunicar. O pescador desapareceu. O barco foi encontrado à deriva, com marcas de água salgada do lado de dentro, como se o mar tivesse entrado para buscar algo. O farol continua lá, invisível aos mapas, visível apenas para quem não deseja vê-lo. Se um dia estiver voando à noite e vir uma luz estranha no meio do mar, ou se estiver num barco e perceber um feixe que não devia estar ali, olhe para outro lado, porque se o farol perceber que foi visto, ele não descansa e alguém precisa manter a luz girando. Alguém precisa substituir quem já brilhou demais. História 6. O livro que escreve sozinho. Sempre gostei de livros antigos. Tinha o hábito de visitar sebos nas madrugadas, especialmente aqueles escondidos nos bairros centrais, em ruas onde postes piscam e vitrines permanecem empoeiradas por décadas. Foi num desses sebos que encontrei o que mudaria minha vida. Ou melhor, o que tomaria minha vida. Era um volume pequeno, de capa preta, sem título. Ao abrir, percebi que as páginas estavam em branco, exceto pela primeira, onde estava escrito: tudo o que você esquecer será escrito aqui. Achei que fosse poesia barata, mas havia algo magnetizante no toque do couro da capa, no cheiro levemente queimado das folhas. Comprei por R$5. O dono do sebo não fez perguntas, apenas disse: deixe onde encontrar, nunca tente terminar de ler. Levei como quem carrega um presságio, mas também como quem carrega uma armadilha, os primeiros sinais. Naquela noite, deixei o livro na cabeceira e fui dormir. Quando acordei, ele estava aberto na página 2, onde estava escrito: Davi esqueceu o nome do amigo de infância que morreu afogado. Começa a doer o lado direito da cabeça. Ele ignora. Arrepiei. Davi é meu nome. E de fato, havia algo latejando no lado direito da minha cabeça. Mas o pior foi tentar lembrar do tal amigo. Havia uma névoa mental, uma ausência desconfortável. Revirei álbuns, fotos, papéis da escola. Havia uma figura em várias imagens ao meu lado, mas o rosto estava borrado, como se a própria memória tivesse sido corrompida. Ninguém da família lembrava do nome dele. No dia seguinte, nova página escrita: Davi esqueceu onde perdeu o primeiro dente. Um ruído começou a vir do quarto debaixo da escada. Mas minha casa não tem escada. A escada. Depois de ler aquela linha, fui até a parede do fundo da sala. Uma rachadura havia se formado durante a noite.
Raspando o reboco, descobri uma abertura estreita. Dentro, degraus, velhos, de madeira, como se estivessem ali há décadas. Peguei uma lanterna, desci. Era um porão, mas parecia maior por dentro do que por fora. As paredes estavam forradas de papel com palavras escritas à mão. Todas nomes, datas, palavras desconexas. Como se alguém tivesse tentado manter a lembrança viva fisicamente para não esquecê-la. No centro, uma cadeira. E sobre ela, uma cópia do mesmo livro que estava comigo. A capa idêntica, as páginas em branco. Subi, mas algo em mim havia mudado. Tentei lembrar a data de nascimento da minha mãe. Sumiu. Tentei lembrar o nome da rua onde cresci. Nada. As lembranças estavam escorrendo. Voltei ao livro. Nova página escrita. Davi já perdeu 4 lembranças. Quando chegar a 7, a casa abrirá o segundo nível. O livro agradece. A queda. Acordei com barulhos. O livro agora virava as páginas sozinho. Uma a cada hora. Cada nova folha continha uma lembrança perdida. O nome do meu primeiro amor. O cheiro do meu quarto na adolescência. O rosto do meu cachorro. Comecei a anotar tudo. Encher folhas, gravar áudios, colar post-its. Mas de nada adiantava. O que o livro escrevia era apagado da minha mente, como se nunca tivesse existido. E a dor de cabeça aumentava a cada página virada. Na 7ª página, a mensagem. O segundo nível foi aberto. Desça pela escada do espelho. Não entendi. Até olhar o espelho do banheiro. Agora ele mostrava uma porta, no lugar onde deveria estar meu reflexo. Toquei o espelho. Ele cedeu, líquido. Entrei. O nível do esquecimento. O corredor era longo, com livros empilhados até o teto, todos pretos. Nomes gravados nas lombadas. Todos nomes comuns. Carlos, Helena, Márcio, Sofia. No fim do corredor, uma mesa. Atrás dela, uma figura encapuzada escrevendo num livro igual ao meu, com uma caneta feita de osso. Sem parar, sem olhar para mim, perguntei: "O que é isso?" Ela respondeu sem me encarar: "A biblioteca das memórias, desperdiçadas. Cada humano escreve sua própria ausência. Você só conseguiu ler cedo demais." "Posso parar?" Ela fechou o livro. "Pode, mas terá que escolher uma lembrança final. Uma que leve todas as outras com ela, e viverá apenas com o que sobrar. A escolha." Voltei para casa. O livro estava em chamas, mas não queimava. As páginas se viravam devagar. A 17ª dizia: "Davi já não lembra da própria voz. Em breve, não reconhecerá o reflexo." Olhei para o espelho. Nada. Nenhuma imagem refletida. Sentei com o livro nas mãos. Pensei no que ainda restava. Pensei na memória que sustentava todas as outras. E escrevi, na última página: "Esqueça a razão de tudo isso. Esqueça o porquê." O livro se fechou. A capa agora tinha um título: A Vida de Davi, registro do que nunca foi. Agora, hoje tenho flashes, momentos curtos, fragmentos, uma canção que parece familiar, um rosto no ônibus que me faz chorar sem entender, um cômodo da minha casa que aparece e desaparece com cheiro de infância. Guardo o livro em uma caixa, trancado, mas às vezes ele sussurra do fundo do armário. Pede para ser lido de novo. Diz que ainda tenho coisas para esquecer e que, se eu quiser me lembrar de tudo outra vez, só preciso escrever o nome certo na capa. Mas eu não lembro mais o meu nome. História 7. O telefone que toca para trás. Trabalhei durante 6 anos em uma central telefônica desativada da antiga companhia estatal de telecomunicações. O prédio ficava nos arredores de Curitiba, construído nos anos 40, com paredes de concreto grosso e cheiro constante de óleo queimado. Depois que tudo virou fibra ótica, restaram apenas arquivos, servidores antigos e um ou outro funcionário encarregado de supervisionar os sistemas que ainda não haviam sido migrados. Eu era um desses, zelador da memória analógica. Tudo estava sempre em silêncio. Até a noite em que o telefone começou a tocar. E não era um telefone moderno,
Era um daqueles aparelhos pretos, pesados, de disco giratório, fixado à parede do corredor 3B, onde ninguém passava e nenhum fio mais funcionava. Quando atendi, a voz do outro lado sussurrou: "Essa ligação ainda não aconteceu, mas vai", e desligou. O arquivo perdido. Na manhã seguinte, procurei pelo histórico de chamadas. Não havia nenhum registro, mas descobri que o ramal daquele aparelho antigo estava ativo, mesmo não conectado à rede há décadas. Puxei relatórios antigos. O ramal 213B, instalado em 1952, fora usado em interceptações de chamadas judiciais durante a ditadura. Depois, fora abandonado. Mas nos últimos 3 meses, havia registros de ligações feitas, todas entre 3 e 3 da madrugada. O mais assustador: algumas dessas ligações eram para números que ainda não haviam sido ativados. Outros, para números que já haviam sido cancelados há anos. As chamadas. Na noite seguinte, esperei o telefone tocar. Ele tocou 3 vezes. Quando atendi, a voz disse: "Você vai ouvir a sua própria ligação. Não desligue." E então, uma gravação começou. Era eu, mas mais velho. A voz arrastada, cansada, chorando, dizendo: "Ela está do outro lado do espelho. Você precisa impedi-la antes das 3h17. Se tocar o 4º sino, já será tarde." Desliguei em pânico, mas ao olhar para o lado vi. Havia um espelho pendurado na parede, onde antes só havia concreto. E nele, o reflexo não era o meu, era o da mesma versão velha de mim, com um ferimento na têmpora. Ele me olhava e murmurava algo que não conseguia ouvir. Fugi dali. A investigação. Nos dias seguintes, tentei entender o que estava acontecendo. Revirei documentos, plantas do prédio, registros internos. Encontrei um dossiê antigo, datado de 1984. Experimento Eco 13. Transposição temporal de ondas analógicas. O projeto teorizava que certas combinações de sinais analógicos poderiam capturar fragmentos de tempo ainda não vividos. Voz, intenção, memória. A anotação final dizia: testes interrompidos após operador relatar ouvir a própria morte ao vivo. Aparelho isolado na ala 3B. Aconselhado nunca atender mais de 3 vezes. Eu já tinha atendido 2 e o relógio se aproximava das 3h. O 3º toque. Na madrugada seguinte resisti o quanto pude, mas às 3h01 o telefone tocou. Atendi. Do outro lado, uma voz que não era humana. Algo com camadas de vozes sobrepostas como um coro invertido, e dizia: "Você precisa escolher qual das versões de você vai continuar. Aqui espera ou aqui atende." O chão tremeu. As luzes piscaram. Os monitores da central se ligaram sozinhos. Em todos, uma imagem congelada. Um corredor espelhado, com centenas de telefones pendurados no teto. E no fundo, uma cadeira, vazia, mas com meu crachá sobre o assento. O 4º sino. Às 3h16, um sino começou a tocar. Do nada, nenhum sino existia ali, mas o som era real, alto, vibrante. Primeira badalada, segunda, terceira. Quando veio a 4ª, o espelho se partiu, não com estilhaços, mas como se estivesse se abrindo, revelando um corredor idêntico ao da imagem congelada nos monitores. E lá estava eu, mais velho, sentado na cadeira. Ele se levantou, sorriu. "Agora é sua vez de ouvir." E me entregou o telefone. A nova função. Desde aquela noite não consegui mais sair da central. Os relógios não marcam mais o tempo certo. Meus documentos sumiram. Meu reflexo envelheceu. E o telefone toca toda madrugada, no mesmo horário. Eu atendo. Ouço pessoas que ainda não nasceram. Ouço meu pai jovem. Ouço mensagens de mim para mim. Ouço chamadas que não deveriam existir. Algumas me pedem ajuda. Outras me culpam por coisas que ainda não fiz. E uma toda noite pergunta: "Você já escolheu o momento exato em que vai se perder?" Agora, se um dia você estiver perto de uma central telefônica antiga, se ouvir um telefone tocar onde não deveria haver nenhum, e se a chamada parecer vir de dentro de você, não atenda.
porque certos aparelhos não discam com números, eles discam com decisões, e tudo o que precisam é de alguém disposto a ouvir, alguém que pense que pode entender, mas uma vez que atende, a chamada nunca mais termina. História 8. A cidade em que todos sonham a mesma coisa. Minha avó nasceu em um vilarejo no interior do Paraná chamado Cerração. Nunca o encontrei em mapas. Nunca vi sinal de celular lá, mas ela jurava que existia. E sempre dizia, em Cerração ninguém sonha sozinho. Quando eu era criança, achava que era metáfora. Mais um desses ditos poéticos de gente antiga. Mas depois que ela morreu, encontrei uma carta guardada entre as páginas de sua Bíblia. Era endereçada a mim e dizia, quando seus sonhos começarem a repetir, vá até Cerração. Só assim poderá sair. Debaixo da frase um bilhete menor, manuscrito. Todos nós já estamos sonhando com você. Pensei ser loucura de uma idosa delirante. Até que certa noite sonhei com uma cidade coberta por névoa, onde todos me olhavam ao passar, mas ninguém dizia uma palavra. E quando acordei, percebi que o sonho havia deixado algo no meu travesseiro. Uma pétala de flor molhada, o caminho. Passei a ter o mesmo sonho toda noite, com mais detalhes, casas de madeira, um relógio no centro da praça que nunca marcava a mesma hora, um som de sinos à distância e pessoas, sempre as mesmas pessoas. Comecei a pesquisar, até que num fórum obscuro encontrei outros que sonhavam com a mesma cidade. Um homem no Rio de Janeiro, uma mulher no interior da Argentina, um rapaz no Japão. Todos descreviam Cerração. Todos diziam acordar com objetos molhados ou com marcas nos braços, como se tivessem interagido fisicamente com o lugar. Decidi ir até lá. Peguei as coordenadas descritas na carta da minha avó e segui por estradas de terra, sem sinal, por quase 5 horas. Quando cheguei, entendi. Cerração. Era igual ao sonho. Casas antigas. Nevoeiro constante, mesmo ao meio-dia. Silêncio absoluto, exceto pelo som dos sinos vindo da névoa. Não havia energia elétrica, nem placas, nem vozes, mas havia pessoas. Todas olhavam para mim com olhos muito abertos, como se esperassem algo. E uma delas, uma mulher idosa, sussurrou ao passar por mim. Você demorou mais que os outros. Tentei perguntar o que ela queria dizer, mas ela já havia sumido na bruma. Na praça central, havia um espelho d'água. Olhei para dentro. Vi meu reflexo, mas atrás de mim, uma versão minha, de olhos negros, sorrindo, a casa do relógio. Em uma das ruas, vi uma casa com a porta aberta. Entrei. No centro da sala, um relógio de pêndulo gigante. Cada vez que ele batia, algo dentro de mim doía, como se partes da minha memória fossem arrancadas aos poucos. A cada badalada, um nome, uma lembrança, um cheiro desaparecia. Encontrei um diário sobre a mesa. Era da minha avó. Depois de 3 noites aqui, os sonhos começaram a sangrar. As pessoas deixam de dormir para não continuar, mas o relógio cobra mesmo acordado. Ele guarda o tempo que esquecemos. Mais adiante, uma página escrita com urgência. Se você chegou, neto, precisa sair antes do pêndulo parar. Porque quando ele para, você deixa de ser você. A verdade sobre os sonhadores. Saí correndo, mas as ruas não estavam mais no mesmo lugar. O vilarejo se reconfigurava, como um labirinto. Encontrei um velho sentado em uma cadeira com olhos fechados. Ao me ver, ele disse: estamos todos sonhando juntos, porque somos a mesma pessoa, em tempos diferentes. Como assim? Cerração é o ponto de encontro entre fragmentos de uma consciência. Cada morador aqui é você, em outra linha. Cada rosto é uma versão que sonhou mais do que devia. Olhei ao redor, comecei a reconhecê-los. O rapaz de olhos fundos, a mulher de vestido azul, a criança na bicicleta, todos eram eu. A última batida. O som do relógio ficou mais lento. Cada batida demorava mais. Eu sentia o tempo escapando. Corri até a torre do sino. Lá encontrei o pêndulo.
gigante, dourado, flutuando, e abaixo dele a versão mais velha de mim, com os olhos fechados, sorrindo. Você veio tarde demais, ele disse. Agora seremos o novo guardião. Guardião do quê? Dos sonhos que ninguém lembra, dos pedaços que não couberam na vida real. Tentei lutar, tentei fugir, mas meus pés estavam presos à pedra. A névoa me subia pelas pernas, e quando o pêndulo parou, o despertar, acordei no meu quarto, mas o quarto estava diferente. As paredes tinham textura de madeira antiga, o teto rangia, e do lado de fora via-se névoa. O relógio na parede marcava 03h33 e estava parado. Tentei sair, mas a porta não levava para o corredor do meu apartamento. Levava para uma praça, com espelho d'água no centro e pessoas passando, todas com o meu rosto. Agora, desde então, não sonho mais, mas acordo com a memória de vidas que não vivi, com cicatrizes que não sei de onde vieram e com frases sussurradas no ouvido. Cerração só aparece para quem já está nela. Se você começar a sonhar sempre com o mesmo lugar, com as mesmas pessoas, se objetos começarem a vir com você do outro lado, cuidado, porque cerração não é um sonho coletivo, é um lugar real que se alimenta de mentes divididas. E cada vez que você visita, menos de você volta. História 9. A transmissão que ninguém lembra. Trabalho com manutenção de antenas de rádio e televisão em regiões remotas. Um dia, recebi uma solicitação incomum. Verificar uma torre isolada no interior do Mato Grosso, próxima a um antigo campo de aviação desativado. A torre não fazia parte de nenhuma concessão ativa, nem constava nos registros da Anatel. Mas alguém lá de dentro da empresa me mandou para lá com a seguinte mensagem: não desligue, só escute. Grave tudo, mas não fale com ninguém sobre o que ouvir. Achei que fosse algum teste interno. Aceitei. Cheguei à torre numa tarde abafada, estava escura, coberta por ferrugem e envolta de mato alto, mas funcionando perfeitamente. Um gerador zumbia abaixo, havia luzes acesas. E no interior, um estúdio de transmissão completo, microfone, mesa de som, gravador de rolo antigo e uma pilha de fitas magnéticas numeradas à mão. No canto da sala, um rádio ligado emitia estática contínua. Mas às 3h17 da madrugada, a estática cessou. E a voz começou. A voz era baixa, enferrujada, como se o som tivesse atravessado décadas antes de chegar ali. Você que está ouvindo, não se lembre, só escute. A voz parecia a minha, mas mais velha, mais cansada. Ela narrava fatos banais, mas que não tinham acontecido. Pelo menos não comigo. A morte de um filho que eu nunca tive. O sumiço de uma mulher com o mesmo nome da minha ex. Uma estrada que eu jamais percorri, mas sabia exatamente onde ficava. Então veio o mais perturbador. Nesta exata noite você está dentro da torre, escutando o que não deveria ser registrado. Mas mesmo assim, vai gravar. Porque precisa se lembrar do que não pode saber. Olhei para o gravador de rolo. Ele estava em REC, rodando sozinho. Eu não o havia ligado. Fui até a pilha de fitas. Peguei uma. Li a etiqueta. Dia 321. Jonas, começo do ciclo 2. Jonas é meu nome. As fitas. Passei a ouvir uma fita por dia. Elas registravam uma espécie de diário falado. Sempre. Com a mesma voz. A minha. Mas em diferentes tons. Como se fossem versões alternativas de mim. Algumas eram suaves, quase poéticas. Outras perturbadoras. Com gritos, ruídos distorcidos e sussurros no fundo que pareciam vir de outras fitas. O conteúdo era impossível de prever. Uma fita contava o nascimento de uma civilização subterrânea. Outra narrava a explosão de um sol azul, com detalhes técnicos como se fosse real. Uma terceira, que nunca consegui ouvir até o fim, falava de camadas de tempo acumuladas em torres de rádio abandonadas. Mas havia uma constante. Todas começavam com a frase: se você está ouvindo isso, ainda há tempo de esquecer. O ouvidor. Na fita 327 ouvi algo diferente.
A voz falava diretamente comigo. Jonas, hoje você está ouvindo algo que não deveria chegar ao seu turno. Essa fita escapou do ciclo. E agora o ouvidor virá. Nunca tinha ouvido esse nome. Mas imediatamente o rádio começou a emitir ruídos estranhos, como ossos se quebrando misturados à estática. E então uma nova voz entrou. Não era humana. Ela falava em uma língua que eu não conhecia, mas que entendia perfeitamente. Você ouviu o que era para ser eco, mas agora carrega o som original. Olhei pela janela. Um homem estava do lado de fora, alto, muito magro, com algo semelhante a uma antena saindo da cabeça. Ele segurava uma fita na mão e então desapareceu. A fita sem número. No dia seguinte encontrei no estúdio uma fita nova, sem etiqueta. Coloquei no gravador. Era uma gravação de mim mesmo entrando na torre. O som da porta, meus passos, minha respiração. Só que a data era um dia antes de eu ter chegado. E ao fundo eu podia ouvir. Eu mesmo narrando a história que você está ouvindo agora. Palavra por palavra. Fiquei paralisado. Era como se o tempo tivesse sido gravado em camadas. Como se eu estivesse revivendo uma gravação, não vivendo a realidade. Na fita, minha voz finalizava dizendo: ao terminar de ouvir, você deixará de se lembrar. E amanhã será a primeira vez de novo. O ciclo. Revendo as etiquetas das fitas, percebi que cada uma delas era marcada por dias. Mas os eventos nelas não seguiam lógica cronológica. Uma fita do dia 5 mencionava coisas que eu só entenderia no dia 291. Era como um quebra-cabeça fora do tempo. E o mais assustador era que algumas fitas narravam minha morte em diferentes formas. Acidente, assassinato, suicídio, desaparecimento. Mas eu ainda estava vivo. Ou estava. A última transmissão. Na fita 365, a voz disse: este é o fim do ciclo. A próxima gravação será feita por outro Jonas, mas ele não saberá, apenas ouvirá. E ao escutar, acreditará ser o primeiro. Se você quer sair, pare de ouvir. Mas saiba que, ao parar, o silêncio virá. E o silêncio é o verdadeiro transmissor. Desliguei o gravador. Pela primeira vez, o rádio ficou mudo. O relógio parou. Saí da torre. Mas ao olhar para o retrovisor do carro enquanto me afastava, vi minha própria silhueta ainda dentro da torre, com fones nos ouvidos, ouvindo. Agora, voltei para casa. Tentei seguir a vida, mas toda noite às 3h17, meu rádio antigo liga sozinho. Não tem sinal, não tem antena, mas toca a mesma voz. Você se lembra de esquecer? E no fundo, ouço a gravação de passos iguais aos meus, vindo do corredor. Toda noite, mais próximos. A fita 366 apareceu hoje na minha porta. Está tocando agora. E a voz disse: se você ouviu até aqui, agora é sua vez de gravar. Se você encontrar uma torre de rádio que ninguém mais vê, se ela tiver energia, mas não estiver nos mapas, e se ao entrar tudo parecer já ter sido feito por você, saia, porque alguns sinais não vêm do passado. Vêm de versões de você que nunca conseguiram desligar. E agora, você também está ouvindo. História 10. A porta que aparece somente quando você está sozinho. Sempre vivi em apartamentos pequenos. Morar sozinho tem suas vantagens. Silêncio, liberdade e a certeza de que qualquer som ou objeto fora do lugar tem explicação, ou deveria ter. Até que, há alguns meses, notei algo incomum no corredor do meu prédio. O número das portas era sempre o mesmo: 101, 102, 103 e assim por diante. Mas um dia, enquanto voltava do mercado já à noite, vi uma porta entre os apartamentos 104 e 105. Era de madeira escura, sem número, com uma maçaneta de ferro preto gasta pelo tempo. Parei. Estranhei, mas presumi que era alguma reforma, talvez um novo depósito. No dia seguinte, a porta não estava mais lá. Perguntei à síndica. Ela disse que nunca houve nenhuma porta entre 104 e 105. Olhou com desconfiança, como se achasse que eu estivesse brincando. A partir desse dia,
Tudo começou a mudar. A repetição. Comecei a ver a porta somente quando eu estava sozinho. Não importava o horário, de manhã, de tarde, à noite. Mas sempre que havia alguém comigo, ou quando o corredor estava movimentado. Nada. Apenas a parede normal, sem nenhuma marca. Cheguei a filmar, mas nas gravações a porta nunca aparecia. Foi aí que comecei a perceber. Quanto mais eu tentava esquecê-la, mais ela surgia. Às vezes no meu próprio apartamento, entre o banheiro e o armário. Outras vezes no elevador, refletida no espelho por um breve segundo. E quando aparecia, eu sentia um cheiro leve, mas inconfundível. Terra molhada e papel queimado. Uma noite, criei coragem. Toquei a maçaneta. Ela estava fria. Girei devagar. Mas antes que abrisse, um som baixíssimo preencheu o ar. Como um sussurro coletivo vindo de trás da porta. Você ainda não está pronto. Fechei. Fugi. Mas a partir daquele momento, ela nunca mais parou de aparecer. A visita. Uma semana depois, recebi uma encomenda sem remetente. Dentro da caixa, uma única folha de papel, dobrada em 4. Ao abrir, reconheci imediatamente a caligrafia. Era a minha, mas com letras mais antigas, como se eu mesmo tivesse escrito há décadas. O bilhete dizia: se você entrar antes da hora, se perderá em versões. Espere a casa estar vazia, espere o silêncio absoluto, então peça permissão. Achei que fosse alguma brincadeira da minha própria mente, mas naquela noite sonhei comigo mesmo, mais velho, sentado em uma cadeira diante da porta. Ele dizia sem mover os lábios: ela leva ao que você esqueceu que perdeu, o silêncio. Na madrugada do dia seguinte, houve uma queda de energia. No prédio, tudo escuro, sem barulho, sem vizinhos, sem alarmes. Era como se o mundo tivesse pausado. A porta apareceu no final do meu corredor. Sem pensar, fui até ela. Antes de abrir, lembrei do bilhete. Fechei os olhos e sussurrei: posso entrar? A maçaneta girou sozinha. A porta se abriu. E do outro lado, não havia outro cômodo. Havia uma cópia exata do meu apartamento, mas em estado de abandono. Poeira, marcas de mão nas paredes, quadros que nunca tive, fotos em molduras, rachadas. No centro da sala, um espelho quebrado refletia a porta atrás de mim se fechando. O outro eu. Lá dentro, encontrei uma caixa de cartas que pareciam escritas por mim para alguém que eu não lembrava. Todas terminavam com a mesma frase: volte antes do som. Depois do som, você fica. E então, ouvi passos vindo do quarto. Quando fui olhar, me deparei com alguém de costas, sentado na cama. Ao se virar, era eu, mas com olhos fundos, barba por fazer, marcas nas mãos e uma expressão vazia. Ele se levantou lentamente e disse: você me deixou aqui da última vez. Agora é sua vez de guardar. Guardar o quê? Ele apontou para o teto. Havia dezenas de portas penduradas, girando no ar. Cada uma leva a um momento que você escolheu esquecer, mas eles nunca te esqueceram. O som, um ruído alto como de sirene submersa, começou a preencher o ambiente. O outro, eu, correu e me empurrou de volta para a porta. Vai, antes do som completo, senão você se parte. A porta começou a fechar sozinha. Consegui atravessar por segundos. Do outro lado, no meu corredor, tudo estava normal. Luzes acesas, o som da televisão de um vizinho, o barulho distante de carros na rua. Mas ao olhar para trás, a porta não estava mais lá. No chão, um papel amassado com a mesma caligrafia de antes. Agora você é o que guarda. Cuidado com o som. Agora, desde então, passei a ouvir sons estranhos vindo de dentro das paredes. Batidas, vozes sussurradas. E sempre, às 3h33 da madrugada, um clique no corredor, como o som de uma maçaneta girando. Mas quando olho, não há porta. Ou talvez eu não esteja mais pronto para vê-la. Às vezes, me encontro escrevendo bilhetes sem perceber, em línguas que não conheço, para pessoas que talvez sejam outras versões de mim. E tenho medo do dia em que a porta voltar, porque sei que da próxima vez
Não vou conseguir sair. Se um dia você morar sozinho e uma porta nova surgir onde antes não havia nada e ninguém mais puder vê-la, não abra, porque algumas portas não foram feitas para levar a outro lugar. Elas foram feitas para guardar o que sobrou de quem já foi, e quando você entrar, alguém terá que sair. História 11. O sótão que não estava no projeto. Eu me mudei para esta casa por impulso. Era antiga, barata, em um bairro afastado do centro. A corretora disse que estava desocupada há anos. Fiquei encantado com a fachada. Madeira escura, detalhes em ferro e aquele telhado inclinado que lembrava algo europeu. Romântico, talvez. Mas logo na primeira visita, algo me incomodou. Havia uma presença, mesmo vazia, um silêncio denso, como se o ar estivesse preso, envelhecido. Mas ignorei. Assinei os papéis e me mudei em 2 dias. Foi só na primeira noite que percebi. A casa tinha um sótão, e isso não constava na planta. A escada. Era uma madrugada abafada. Não consegui dormir. Enquanto andava pela casa, tentando encontrar uma janela que deixasse entrar um pouco de vento, ouvi um rangido vindo do teto da cozinha. Ao olhar para cima, vi uma abertura quadrada. E do teto, uma escada retrátil de madeira havia descido, sozinha. A madeira rangeu como se estivesse viva. Olhei nos documentos. A casa era descrita como térrea, com telhado simples. Nenhum sótão, nenhum segundo piso, nada. Subi 2 degraus. O ar lá em cima era mais frio, um cheiro de jornal velho e ferro oxidado. Mas antes que chegasse ao topo, uma corrente de vento, sem origem, bateu em meu rosto e uma voz muito baixa sussurrou algo que ecoou na minha mente sem passar pelos ouvidos. Não é sua vez de subir. Desci, tranquei a escada com uma vassoura, mas sabia que a partir dali, o sótão sabia que eu o vi. A fotografia. Dias depois, achei uma foto caída atrás da estante da sala. Era antiga, sépia, e mostrava a mesma casa, com uma mulher na janela do sótão, o que era impossível. A abertura do teto só dava acesso a um espaço, minúsculo entre as telhas. Eu tinha verificado do lado de fora. Não havia janela no telhado, mas ali estava ela, pele clara, cabelos escuros, olhos fundos, e nas costas da foto, uma data, 16 de abril de 1963, e uma frase: ela ainda olha por você, mesmo antes de você chegar. A primeira subida. Esperei uma noite silenciosa. Vesti uma jaqueta, peguei uma lanterna e subi. Ao atravessar a abertura, percebi algo impossível. O sótão era muito maior por dentro, pelo menos 3 vezes maior que a planta da casa. Havia móveis antigos cobertos por lençóis, malas empilhadas, bonecas de porcelana com olhos de vidro e uma cadeira de balanço virada para a parede, que balançava devagar. No chão, um trilho de marcas escuras, pegadas, indo em direção a um canto onde havia uma porta de madeira vermelha. Uma porta que não podia estar ali. Mas o pior foi o som. Um som baixo, metálico, como se uma máquina respirasse, não constante, mas rítmico. E de repente, ele cessou. A porta vermelha. Toquei na maçaneta. Estava quente, viva. Quando abri, vi o que parecia ser outro cômodo da casa, mas invertido. Os móveis estavam presos no teto. As luzes piscavam, e a janela mostrava uma versão da rua completamente escura, sem postes, sem movimento. Entrei por um segundo. Tudo ficou mudo. E então, ouvi. Você não devia ver o que ainda não viveu. Me virei, saí e fechei a porta com força. Ao fazer isso, uma pancada vinda do outro lado sacudiu o chão, como se alguém estivesse ali tentando abrir. Desci correndo, tranquei a escada. Os sinais. Nos dias seguintes, a casa começou a reagir. Portas batiam sozinhas. O telefone tocava e só havia respiração do outro lado. Itens da cozinha surgiam no chão, com marcas de terra. O relógio de parede começou a andar para trás todas as noites à meia-noite. E todas as madrugadas, a escada do sótão descia,
sozinha. Comecei a ver reflexos nos espelhos, da mulher da foto. Às vezes no canto do espelho do banheiro, outras vezes na televisão desligada. E sempre ela dizia, sem mover os lábios: volte, alguém ainda está preso lá em cima. O diário. Encontrei um compartimento secreto sob o piso da sala. Dentro, um diário. Pertencia a Agnella, moradora da casa nos anos 60. Ela dizia ter ouvido vozes no sótão durante anos. Contava que seu filho, Elias, desaparecera depois de subir pela abertura certa noite. Disse que ele não gritou, apenas se foi. E, depois disso, o sótão começou a crescer. As entradas se multiplicaram e ela continuava a subir noite após noite tentando encontrá-lo. A última página do diário dizia: hoje, Elias sussurrou de volta. Disse que não tem tempo, mas me vê toda noite. Preciso ir onde o tempo não passa, preciso atravessar. E no rodapé da página: se você está lendo, a casa o escolheu, mas talvez ainda dê tempo de fechar a porta. A decisão. Tomei coragem. Subi pela última vez. O sótão estava ainda maior. Agora com corredores, um relógio derretido preso ao teto, tapetes que se moviam sob os pés. E portas. Muitas portas. Escolhi a vermelha. Dentro dela, vi a mim mesmo, sentado, escrevendo esta história, mas em um quarto diferente, com paredes rachadas. Chovia lá fora, mas o som vinha de dentro. A outra versão de mim levantou o olhar, sorriu, triste, e disse: se você não fechar a porta, outro vai precisar tomar seu lugar. Voltei correndo, tranquei a escada com correntes, pregos, concreto, mas ainda hoje, agora, moro nesta casa há meses, mas não sei mais se estou nela ou dentro do sótão de alguém, porque toda noite às 3h33 ouço a escada descendo. E às vezes vejo a porta vermelha piscando dentro do espelho do banheiro. Um sussurro vem com o vento, repetindo sempre: você ainda está embaixo, mas não por muito tempo. Se algum dia você se mudar para uma casa antiga, e se nela houver um sótão que não consta nos papéis, e se, mesmo trancado, ele continuar aparecendo, não suba, porque certos espaços não foram feitos para armazenar coisas. Foram feitos para prender pedaços de tempo que não querem mais passar. E uma vez que você abre a porta, alguém tem que ficar no lugar. História 12. O apagão das 04 às 09. Tudo começou com um apagão. Não um comum como os que ocorrem após tempestades. Foi pontual, preciso, cronometrado. Às 04h09 da madrugada. Toda a cidade de São Damião do Oeste ficou no escuro por exatos 8 minutos e 37 segundos. Nenhum segundo a mais, nem a menos. A primeira vez passou despercebida. A maioria das pessoas dormia, mas alguns notaram. Um zelador de hospital relatou que os monitores cardíacos pararam, mas os pacientes não morreram. Apenas ficaram estáticos. Um vigia de escola notou que todos os relógios analógicos estavam marcando 0409, mesmo depois que a energia voltou. Eu estava acordado naquela noite, revisando planilhas no computador. Quando a energia caiu, o ar pareceu se comprimir. Um silêncio absoluto, como se o mundo tivesse prendido a respiração. E quando voltou, algo em casa estava diferente. O deslocamento. Comecei a reparar que pequenos objetos mudavam de lugar. Um copo, antes no escorredor, amanhecia sobre a mesa. Meias limpas apareciam molhadas no tanque. O micro-ondas tinha marcas de dedos, como se alguém o tivesse pressionado com força por dentro. A princípio, achei que fosse sono, distração. Mas então, notei um padrão. Todos os deslocamentos aconteciam após a 04 às 09. Verifiquei as câmeras de segurança da minha casa. Gravei uma noite inteira. Às 04h08, tudo normal. Às 04h09, a gravação cortava. Pulava direto para 04h18.46. 8 minutos e 37 segundos perdidos. Achei que fosse erro de sistema. Até conversar com outros vizinhos. Os outros. Conversei com Pedro, do apartamento 502. Ele trabalha de madrugada, revezamento de turnos. Me contou que uma noite, durante o apagão,
Acordou no telhado do prédio, deitado, com a roupa trocada, descalço, sem saber como chegou ali. Disse que sonhara com uma cidade escura e com ele mesmo, parado numa esquina, acenando com a cabeça. Outra moradora, Dona Helena, do 401, disse que na quarta noite do apagão viu o reflexo de alguém passando pelo espelho da sala, mas quando virou, não havia ninguém. O problema é que ela mora sozinha e a figura no reflexo usava as mesmas roupas que ela usava na noite anterior. E então comecei a ouvir relatos semelhantes na internet, fóruns obscuros, pessoas de outras cidades, algumas afirmando que o apagão de 0409 se repetia em vários lugares do mundo, sempre com os mesmos elementos. 8 minutos e 37 segundos de silêncio absoluto, gravações interrompidas, deslocamentos inexplicáveis, presenças duplicadas. Uma teoria ganhou força. E se o apagão não fosse uma falha elétrica, mas um intervalo intencional? O intervalo, comecei a observar. Passei a ficar acordado todas as noites. Luzes acesas, câmeras ligadas, relógios sincronizados. E então, na sexta noite, fui além. Preparei um gravador alimentado por bateria, sem ligação elétrica, e esperei. Quando o relógio marcou 0409, senti o mesmo aperto no ar. As luzes se apagaram, o som se calou, mas desta vez eu ainda estava consciente. O mundo ficou sem cor. Tudo ao redor se moveu em câmera lenta. E ouvi passos, múltiplos, como se várias pessoas andassem ao mesmo tempo ao meu redor. Vi uma sombra no corredor, parecia eu mesmo, idêntico. Mesmo cabelo, mesma roupa, mas os olhos estavam fechados. E mesmo assim, ele me viu, sussurrou. Agora que você está aqui, terá que escolher quem vai voltar. O jogo das cópias. Fui empurrado para fora da casa. Lá fora, a cidade estava diferente. As ruas estavam invertidas, com prédios em locais errados. Nenhum som, nenhuma cor, como um desenho técnico. E as pessoas, todas iguais entre si. Eram cópias, andavam de cabeça baixa. Algumas paravam e murmuravam frases que pareciam sem sentido. Uma criança se aproximou de mim. Tinha meu rosto. Eles vêm buscar quem vê. Quem percebe que existe o intervalo? Quem? Os repetidores. Eles guardam a linha do tempo limpa e você começou a notar os ruídos. Ela sorriu e seus dentes eram de vidro. A fuga. Corri de volta para casa. Subi os degraus enquanto tudo ao redor tremia. O mundo do intervalo parecia começar a ruir, como se o tempo estivesse voltando. Atrás de mim ouvia os passos dos repetidores, altos, secos como salto metálico. Não os vi, mas os senti. Ao atravessar minha porta, uma força me puxou. Fui engolido por um clarão. O retorno. Acordei no sofá. Luzes normais. Relógio marcando 04:18:46. O gravador estava no chão. Apertei o play. Só havia estática. E então, uma frase. Você voltou, mas não foi o único. Agora. Desde então, não me reconheço nos espelhos. Tenho memórias que não são minhas. Cicatrizes que não sei de onde vieram. Pessoas que me cumprimentam como se me conhecessem de outro tempo. E às vezes, a 0419, o reflexo no espelho não me imita com precisão. Ele pisca enquanto eu não pisquei. Ele gira a cabeça segundos antes. Ele sorri, mesmo que eu esteja sério. Se você um dia notar que todos os seus relógios pararam na mesma hora, se acordar e pequenos objetos estiverem em posições trocadas, se vir alguém idêntico a você em uma multidão, não, confronte, porque pode não haver apenas uma versão sua. E se você ficar acordado durante o próximo apagão, talvez não seja você quem retorne.